Minha rainha deslumbrante, será que você já se perguntou qual é o único elemento capaz de eternizar sua lembrança na mente de um homem? Aquilo que o fará sentir sua falta em sua ausência, que o despertará a cada amanhecer agradecendo ao universo por sua presença em sua vida. Hoje, estou prestes a desvendar o segredo milenar que as mulheres mais cativantes e magnéticas do mundo têm empregado por séculos para se tornarem absolutamente inesquecíveis. E acredite, isso não tem conexão alguma com ser a mais formosa, a mais jovem ou a mais submissa. Se você permanecer comigo até o desfecho deste vídeo, compartilharei a abordagem precisa que torna impossível para um homem remover você de sua mente, até mesmo anos após tê-la conhecido. Antes, porém, convido você a expressar nos comentários: alguma vez sentiu que ofereceu muito afeto, mas recebeu escasso reconhecimento? Deixe sua curtida se almeja que eu prossiga compartilhando esses conhecimentos que nenhum homem deseja que você descubra, e não se esqueça de se inscrever, pois semanalmente trago ferramentas que revolucionarão completamente o seu poder feminino. Acomode-se porque as próximas horas redefinirão sua perspectiva sobre o amor, a sedução e sua própria força magnética de maneira definitiva. E já lhe adianto: ao concluir minha explanação, você não apenas compreenderá porque certas mulheres jamais são esquecidas, mas você mesma se transformará em uma dessas mulheres impossíveis de apagar da memória. Preparada para um mergulho profundo? Estamos apenas começando nossa jornada de empoderamento, e intuição de mulher te acompanhará em cada passo. Iniciamos com vigor? Então prepare-se, pois lhe revelarei verdades que talvez ninguém mais ousou partilhar com você. Veja bem, após mais de 2 décadas dedicadas ao trabalho com casais, ao estudo aprofundado do comportamento masculino e ao auxílio de milhares de mulheres na reconexão com sua força intrínseca, descobri algo verdadeiramente fascinante. Os homens jamais se esquecem da mulher que teve a audácia de desafiá-los, e não me refiro a discussões ou a uma postura conflituosa. Falo de algo muito mais profundo e dotado de poder. Refiro-me à mulher que ousou não precisar deles. Sim, você ouviu corretamente. Os homens são programados evolutivamente para perseguir, para conquistar, para demonstrar seu valor. No entanto, quando uma mulher surge já completa, já realizada, já feliz consigo mesma, algo se aciona em seu cérebro primitivo que os torna absolutamente viciados em sua presença. Trata-se de neurociência pura, minha querida. A dopamina, essa substância química ligada ao prazer e à motivação, é liberada com maior intensidade quando há algo de valor a ser conquistado, algo que não está garantido, algo que exige esforço genuíno para ser obtido. E o que é mais irônico em tudo isso? Nós, mulheres, temos feito exatamente o oposto. Fomos educadas a acreditar que, para sermos amadas, precisamos ser úteis, disponíveis, sacrificialmente dedicadas. Um erro crasso: os homens não se apaixonam por nossas carências, eles se encantam por nossa abundância. Para desvendar mais segredos sobre o magnetismo feminino e fortalecer sua autonomia, Intuição de Mulher é o seu portal para o autoconhecimento. Permita-me narrar um acontecimento recente em meu consultório. Uma senhora de 52 anos chegou, completamente desolada, porque seu marido de 20 anos a havia trocado por uma mulher mais jovem. Entre lágrimas, ela me confidenciou: Nilda, dediquei a ele os melhores anos da minha vida. Eu sempre estive ali para ele. Nunca lhe neguei nada, e sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Ali residia o cerne do problema. Ela havia se tornado tão previsível, tão acessível, tão entregue, que ele a havia deixado de enxergar como uma mulher desejável, passando a vê-la como um confortável item de mobília da casa. Contudo, aqui reside a beleza desta história. 6 meses após a aplicação dos princípios que hoje lhe ensinarei, ela não só havia recuperado seu magnetismo pessoal, como tinha 3 homens distintos cortejando-a, incluindo seu ex-marido, que implorava por seu retorno. O que havia mudado? Ela havia ousado fazer o que pouquíssimas mulheres se arriscam: apaixonar-se perdidamente pela própria vida. E isso, minha rainha, é o que jamais se esquece. Um homem pode esquecer a mulher mais bela do mundo se ela carece de substância própria, mas jamais se esquece de uma mulher que está verdadeiramente apaixonada por sua própria existência. Porque essa paixão pela vida é absolutamente contagiosa. Agora, antes de prosseguirmos, desejo esclarecer algo de suma importância. Quando menciono a ideia de não precisar de um homem, não me refiro a ser fria, distante ou cruel. Aludo a estar tão completa consigo mesma que sua felicidade não reside em seus estados de humor, em suas decisões ou em sua atenção. Os homens conseguem sentir o cheiro do desespero emocional a quilômetros de distância,
mas também são capazes de perceber a segurança genuína. E adivinhe qual deles os atrai mais? Deixe-me elucidar algo sobre o cérebro masculino que talvez ninguém lhe tenha revelado. Os homens processam o valor de forma bastante simplificada. Se algo está sempre disponível, automaticamente o percebem como menos valioso. É biologia elementar, não se trata de maldade inerente. É como ter um prato de chocolates que nunca se esgota. No início você os aprecia, mas com o tempo você quer os nota mais. Contudo, se esses chocolates surgem apenas ocasionalmente, cada um se torna um tesouro. O mesmo ocorre com nossa presença, nossa atenção, nossa energia emocional. Quando as oferecemos sem discernimento, quando estamos sempre disponíveis, quando nosso amor é incondicional, independentemente de como somos tratadas, inconscientemente estamos ensinando que não possuímos valor. É crucial você se lembrar da sua capacidade de transformar a própria realidade, e Intuição de Mulher está aqui para te dar os instrumentos para isso. Contudo, quando uma mulher estabelece limites nítidos, quando possui uma vida própria que a entusiasma, quando seu tempo é restrito porque está absorta em sua própria felicidade, ativa-se no homem o que eu denomino síndrome da fruta proibida. De repente, ela se transforma em algo que ele não pode possuir integralmente, algo que precisa conquistar dia a dia, algo que pode perder se não a tratar com o devido respeito. E isso, meu amor, é incrivelmente viciante para o cérebro masculino, mas aqui reside a porção que mais me emociona compartilhar com você. Isso não é manipulação. É pura autenticidade. Porque quando uma mulher está genuinamente apaixonada por sua vida, quando tem projetos que a arrebatam, relações que a nutrem, sonhos que a impulsionam, ela não está fingindo estar ocupada. Ela está verdadeiramente vivendo, e essa distinção é o que torna essa estratégia tão potente. Você não está atuando, você está sendo, você não está simulando valor. Você está criando valor real em sua existência. Sabe por que os homens jamais se esquecem daquela mulher da universidade que os recusou? Não porque fosse cruel, mas porque ela claramente tinha algo mais significativo a fazer do que se contentar com qualquer atenção masculina. Ela possuía padrões, opções, uma vida que a preenchia para além de qualquer romance. Essa mulher se gravou em sua memória porque representava o que todos almejamos, algo valioso que não podemos obter facilmente. E você, minha rainha, pode ser essa mulher em qualquer fase da vida. Não importa se tem 45, 55 ou 65 anos, o magnetismo feminino não tem prazo de validade, pois não provém do corpo, mas da alma, daquela segurança interior que proclama: sou um presente para o mundo, e somente aqueles que podem apreciar esse presente merecem acesso a ele. Agora, permita-me indagar algo, e desejo que seja brutalmente honesta consigo mesma. Quando foi a última vez que você recusou algo que não a empolgava? Quando foi a última vez que priorizou seu bem-estar em detrimento de agradar a outros? Quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente orgulhosa de si? Se não consegue recordar, ali reside a raiz do problema. Não é que ele não a valorize. É que você mesma se esqueceu do seu próprio valor. Os seres humanos tendem a nos tratar exatamente da forma como nos tratamos. Se você se trata como se seu tempo não tivesse valor, ele tratará seu tempo como se não tivesse valor. Se você se trata como se seus sentimentos fossem opcionais, ele tratará seus sentimentos como opcionais. No entanto, quando você se trata como a rainha que é, quando honra seu tempo, sua energia, suas emoções, como os tesouros que são, automaticamente comunica aos outros como devem tratá-la. E aqui entra a primeira técnica que desejo compartilhar, a arte da presença seletiva. Não se trata de bancar a difícil ou de manipular com joguinhos psicológicos. Trata-se de estar tão absorta em viver uma vida esplêndida que sua presença se torna naturalmente seletiva. Para mais insight sobre como cultivar essa autêntica valorização, Intuição de Mulher oferece um tesouro de conhecimento. Imagine que sua energia emocional é como uma conta bancária. Se você gasta todo o seu dinheiro emocional em uma única pessoa, acaba em bancarrota. No entanto, se investe sabiamente em múltiplas esferas de sua vida, suas amigas, seus projetos, seu crescimento pessoal, suas paixões, você sempre dispõe de abundância, e dessa abundância pode oferecer livremente sem esgotar-se. Mas há algo que a maioria das mulheres não compreende. Os homens sentem-se mais atraídos por mulheres que possuem vida própria, não porque desejem competir por atenção, mas porque reconhecem instintivamente que estão diante de uma mulher de qualidade, uma mulher que possui opções, uma mulher que os está escolhendo conscientemente, e não por desespero. E sabe o que acontece quando um homem percebe que uma mulher o está escolhendo a partir da abundância?
e não da necessidade. Ele se sente o homem mais afortunado do mundo, sente-se orgulhoso, sente-se motivado a estar à altura dessa escolha. Porém, quando ele sente que uma mulher precisa dele desesperadamente, quando ele é a única opção dela, ele inconscientemente começa a questionar o que há de errado com ela, porque ninguém mais a deseja. É uma psicologia cruel, mas real. Os homens, como a maioria dos seres humanos, almejam aquilo que outros também desejam. Desejamos fazer parte de algo exclusivo, não ser a única opção de alguém que não possui outras. Por isso, as mulheres que jamais são esquecidas são aquelas que sempre têm algo intrigante acontecendo em suas vidas, não por serem inatingíveis, mas por serem genuinamente fascinantes. E aqui reside algo que me encanta profundamente. Você pode desenvolver essa fascinação em qualquer etapa da vida. Não há necessidade de alterar sua aparência física. Não precisa fingir ser alguém que não é. Basta reconectar-se com aquela mulher curiosa, apaixonada e aventureira que reside em seu interior. Qual a distinção entre uma mulher de 50 anos que é invisível para os homens e outra que é magnética? Não é a idade, não é o peso, não é o dinheiro. É que uma se resignou a ser entediante e a outra recusou-se a cessar seu crescimento. Aquela que é magnética continua a ter projetos que a entusiasmam, continua a conhecer novas pessoas, continua a aprender coisas que a desafiam. Sua conversação é interessante porque sua vida é interessante, e isso, meu amor, é algo que você pode começar a construir hoje mesmo. Para descobrir mais caminhos de crescimento e inspiração em todas as idades, Intuição de Mulher tem conteúdo que vai te surpreender. Agora, permita-me abordar um aspecto que descobri ser especificamente poderoso: o poder da vulnerabilidade estratégica. Os homens jamais se esquecem da mulher que lhes revelou sua verdadeira humanidade, mas isso ocorre somente depois de ela ter estabelecido seu valor. Há uma distinção crucial entre a vulnerabilidade que brota da força e aquela que emana da fraqueza. Quando uma mulher que claramente se respeita, que possui limites saudáveis, que vive uma vida plena, decide compartilhar algo profundo e pessoal, isso se transforma em um presente inestimável, porque eles compreendem que essa intimidade não é concedida a qualquer um. Contudo, quando uma mulher que carece de limites, que se sacrifica constantemente, que não possui vida própria, compartilha sua vulnerabilidade, isso é percebido como mais do mesmo, mais necessidade, mais dependência emocional. A mesma vulnerabilidade, mas percebida de forma completamente distinta dependendo do contexto em que é compartilhada. Você percebe a diferença. Não é o que você faz, mas quem você é quando o faz. E isso me conduz a um ponto crucial que desejo que você compreenda. Os homens não se apaixonam por versões perfeitas de nós. Eles se apaixonam por versões autênticas que se respeitam. Você não precisa ser impecável para ser inesquecível. Precisa ser real, mas real a partir de um lugar de amor próprio e não de autocomiseração. Os homens podem esquecer a mulher mais bela do mundo se ela carece de substância, mas jamais se esquecem de uma mulher que os fez sentir que estavam conhecendo um ser humano fascinante que por acaso era mulher. E essa fascinação não deriva de ser complicada ou dramática. Provém de possuir camadas, profundidade, uma rica vida interior que se reflete em conversas estimulantes e perspectivas singulares. Porque alguns homens falam daquela que escapou por anos, não porque fosse fisicamente inatingível, mas porque era emocionalmente inatingível. Ela possuía uma vida tão rica que ele era apenas uma pequena parte de seu mundo, não o centro de seu universo. E esse mistério, essa sensação de que nunca a conheceu completamente, permanece gravado em sua memória para sempre. Agora, desejo compartilhar algo que observei em meus anos de terapia. As mulheres que conseguem ser verdadeiramente inesquecíveis possuem todas uma característica em comum: aprenderam a ser felizes sozinhas. Não me refiro a não desejar companhia. Refiro-me a terem desenvolvido tamanha conexão consigo mesmas que a solidão não as amedronta, mas lhes proporciona deleite. E essa segurança, essa capacidade de estar completa sem depender de mais ninguém, é absolutamente magnética. Pois quando um homem sente que uma mulher não precisa dele para ser feliz, mas escolhe estar com ele porque desfruta de sua companhia, ele se sente escolhido, não usado. Ele se sente como um luxo em sua vida, não como uma necessidade. E todos preferimos ser luxos a necessidades, não é mesmo? Permita-me indagar, qual era sua energia quando o conheceu? Você era uma mulher que possuía vida própria, planos próprios, sonhos próprios? Se a resposta é sim, então essa é a mulher por quem ele se apaixonou.
E se você mudou, se tornou mais dependente, mais disponível, mais sacrificial, então é o momento de retornar a essa versão original de si. Não porque precise fingir ser alguém que não é, mas porque essa é quem você é quando está conectada com seu poder. Para mais reflexões sobre a liberdade de ser, visite Intuição de Mulher e fortaleça sua jornada interior. Os homens se apaixonam por mulheres que estão apaixonadas por suas próprias vidas. É um paradoxo de beleza singular. Quanto menos você precisar dele para ser feliz, mais ele precisará de você para se sentir especial. E aqui entra algo que me fascina sob o ponto de vista da neuroplasticidade. O cérebro humano é concebido para dispensar maior atenção ao que é imprevisível. Quando algo permanece sempre igual, o cérebro filtra como ruído de fundo. Contudo, quando existem elementos de surpresa, quando não conseguimos prever algo por completo, o cérebro mantém-se alerta e engajado. É por essa razão que os homens se entediam com mulheres previsíveis, por mais qualidades que possuam, e permanecem fascinados com aquelas que continuam a surpreendê-los, que continuam a crescer, que continuam a apresentar novas facetas a serem descobertas. E sabe o que é mais belo? Você pode ser essa mulher que continua a surpreender, que continua a evoluir, que continua a ter mistério. Não precisa alterar sua essência. Apenas necessita comprometer-se com seu crescimento contínuo, porque uma mulher que está constantemente aprendendo, explorando, criando, jamais se torna previsível. Sempre há algo novo a ser descoberto nela. E isso, minha rainha, é o que gera a dependência emocional mais saudável que existe, a fascinação genuína por um ser humano que nunca cessa de surpreender. Agora, permita-me falar sobre algo específico que funciona particularmente bem com homens maduros, o poder da independência emocional. Os homens de nossa geração estiveram em relacionamentos com mulheres que dependiam deles para sua estabilidade emocional. Eles foram o ombro para chorar, o psicólogo improvisado, o responsável pela felicidade de outra pessoa. E vou lhe dizer algo que talvez você não queira ouvir, isso é exaustivo. Ninguém deseja ser responsável pela felicidade emocional de outro adulto. Contudo, quando surge uma mulher que é claramente capaz de lidar com suas próprias emoções, que possui ferramentas para se consolar, que não o procura para resolver seus problemas, mas para compartilhar sua alegria, é como um oásis no deserto. De repente, eles podem relaxar, não precisam mais andar na ponta dos pés, cuidando do estado emocional de sua parceira, podem ser eles mesmos sem medo de causar um drama. E esse relaxamento, essa liberdade de serem autênticos, é viciante. Os homens jamais esquecem a mulher que os fez sentir que podiam ser completamente eles mesmos sem dramáticas consequências emocionais. Mas atenção, isso não significa ser fria ou insensível. Significa ser emocionalmente inteligente, significa processar suas emoções de forma madura e comunicar-se a partir da clareza, e não da reatividade. E aqui se manifesta algo que considero fundamental, a distinção entre precisar e escolher. Quando você necessita de alguém, projeta uma energia de carência. Há algo urgente, desesperado, ansioso nessa energia que inconscientemente repele. Contudo, quando você escolhe alguém a partir da abundância, da plenitude, projeta uma energia de dádiva. Há algo generoso, livre, luminoso nessa energia que automaticamente atrai. A mesma pessoa, mas uma energia completamente distinta dependendo da motivação interna. E como você transita de precisar para escolher, criando uma vida tão esplêndida que compartilhá-la se torne um ato de generosidade, não de necessidade. Quando sua vida já está repleta de alegria, quando já possui múltiplas fontes de satisfação, quando já se sente realizada, convidar alguém para fazer parte dessa abundância é um presente, não uma exigência. E os homens percebem essa diferença de imediato. Para continuar a explorar como sua escolha de vida reflete no seu poder pessoal, Intuição de Mulher é um recurso inestimável. Agora, algo que desejo esclarecer, pois sei que algumas de vocês estão pensando, mas Nilda, eu já tenho um relacionamento estabelecido. Como posso aplicar isso sem que pareça que estou alterando as regras do jogo? Excelente pergunta. A chave reside no como. Você não pode transitar da dependência para a independência da noite para o dia sem gerar confusão, mas pode começar gradualmente a reconectar-se com partes de si que havia negligenciado. Comece retomando uma atividade que costumava apreciar, reconecte-se com uma amizade que havia pausado, inscreva-se em uma aula que a desafie intelectualmente. Não faça isso para provocar ciúmes ou para enviar uma mensagem. Faça-o porque genuinamente deseja expandir seu mundo e reconectar-se consigo mesma.
Ele notará a mudança em sua energia antes de notar as mudanças em seu comportamento. Sentirá que há algo diferente, algo mais luminoso, algo mais interessante em você. E sua curiosidade natural será ativada. Ele começará a se perguntar o que está acontecendo, o que mudou, porque você parece mais feliz. E essa curiosidade é o primeiro passo para ele voltar a vê-la como uma mulher fascinante, em vez de uma companhia familiar. Mas aqui entra algo crucial. Você precisa estar preparada para a resistência inicial. Os seres humanos, incluindo os homens que amamos, por vezes se sentem incomodados quando começamos a mudar, pois isso significa que eles também podem ter que mudar. Poderão surgir comentários sarcásticos sobre suas novas atividades, poderão haver queixas de que você não está mais tão disponível, poderão haver tentativas sutis de sabotar seu crescimento. Tudo isso é normal e temporário. É simplesmente a forma deles de processar que a dinâmica está mudando. Seu trabalho é manter-se amorosa, mas firme. Não se desculpe por crescer. Não retorne a padrões antigos para manter a paz. Simplesmente continue sendo a melhor versão de si mesma e deixe que ele se adapte. Se ele realmente a ama, ele se adaptará. E se não puder se adaptar a uma versão melhor de você, então talvez ele não fosse o homem adequado para sua evolução. Porque, minha rainha, você merece alguém que celebre seu crescimento, não que o sabote. Para aprender a se manter firme em seu propósito, os conteúdos de intuição de mulher são guias valiosos para sua jornada. Agora, permita-me compartilhar algo que observei ser especificamente poderoso. Os homens jamais se esquecem da mulher que os desafiou intelectualmente. Não me refiro a discutir ou contradizer por pura oposição. Aludo a ter opiniões próprias, perspectivas singulares, conhecimentos a acrescentar às conversas. A maioria das mulheres, em seu anseio de serem agradáveis, comete o erro de se tornarem ecos das opiniões masculinas. Concordam com tudo, assentem a tudo, nunca trazem uma perspectiva diferente. E embora isso possa ser confortável para o ego masculino a curto prazo, é entediante a longo prazo. Homens inteligentes sentem-se atraídos por mulheres que podem desafiá-los, que podem ensiná-los algo novo, que podem fazê-los enxergar as coisas sob ângulos distintos. Você não precisa ter um doutorado para ser intelectualmente estimulante. Apenas precisa manter-se curiosa sobre o mundo, formar suas próprias opiniões e ter a coragem de expressá-las respeitosamente. Sabe o que os homens recordam anos depois? Aquela conversa em que uma mulher os fez questionar algo que davam por certo. Aquele instante em que perceberam que ela possuía uma profundidade que não haviam percebido antes. Esses momentos se gravam na memória porque representam descoberta, surpresa, respeito intelectual. E o respeito intelectual, meu amor, é um dos ingredientes mais poderosos do amor duradouro. Contudo, para gerar respeito intelectual, você precisa respeitar-se intelectualmente a si mesma. Precisa valorizar suas próprias ideias, cultivar seus próprios interesses, desenvolver suas próprias perspectivas. Você não pode dar o que não possui. E aqui entra algo que me parece fascinante, a conexão entre a autoestima intelectual e o magnetismo sexual. Quando uma mulher se sente inteligente, quando confia em suas próprias ideias, quando se sente capaz de contribuir significativamente para as conversas, ela irradia uma segurança que é profundamente sedutora. É a diferença entre uma mulher que se sente igual ao seu parceiro e uma que se sente inferior. A primeira é uma companheira, a segunda é uma subordinada. E com qual delas você acredita que homens que valem a pena preferem estar? Homens inseguros podem preferir subordinadas porque se sentem ameaçados pela inteligência feminina. Mas homens seguros de si sentem-se atraídos por companheiras intelectuais porque reconhecem que isso os torna melhores também. Que tipo de homem você deseja atrair para sua vida? A resposta a essa pergunta determinará como você se apresenta ao mundo. Se deseja atrair homens inseguros, continue fingindo ser menos inteligente do que é. Mas se deseja atrair homens de qualidade, comece a honrar sua inteligência e expressá-la sem desculpas. Agora, algo que me emociona muito compartilhar, o poder da sensualidade madura. As mulheres jovens podem ter o frescor da inexperiência, mas as mulheres maduras possuem algo muito mais potente, a sensualidade que emana do autoconhecimento. Uma mulher que conhece seu corpo, que sabe o que a agrada, que se sente confortável em sua própria pele, irradia uma energia sexual infinitamente mais atraente do que a beleza juvenil insegura. Homens maduros sabem disso.
Eles estiveram com mulheres jovens e belas que não sabiam como dar nem receber prazer porque não se conheciam, e jamais se esquecem da mulher que lhes ensinou o que realmente é a intimidade adulta. Não apenas o ato físico, mas a conexão emocional e energética que provém de duas pessoas que se conhecem profundamente. Contudo, essa sensualidade madura não se desenvolve automaticamente com a idade. Ela se desenvolve com a autoexploração, com a aceitação, com o amor próprio. Uma mulher de 50 anos que se envergonha de seu corpo será menos sensual do que uma mulher de 50 anos que celebra seu corpo com todas as suas histórias e experiências. Seu corpo não é seu inimigo, minha rainha. É seu templo sagrado, é o veículo que a conduziu por todas as suas aventuras, que gerou vidas e foi mãe, que sentiu prazer e dor, que dançou, correu e abraçou. Cada linha, cada curva, cada marca conta uma história de uma vida vivida plenamente. E quando você honra essa história, quando toca seu corpo com reverência em vez de crítica, você irradia uma sensualidade que nenhuma juventude insegura pode competir. Porque a verdadeira sensualidade não provém da perfeição física, mas da conexão íntima consigo mesma. E essa conexão, meu amor, aprimora-se com a idade se você a cultiva conscientemente. Para cultivar essa profunda conexão e sensualidade, Intuição de Mulher oferece perspectivas valiosas para sua jornada. Os homens jamais esquecem a mulher que os fez sentir que estavam fazendo amor com uma deusa que conhecia plenamente seu poder. Agora, permita-me falar sobre algo especificamente relevante para as mulheres de nossa geração: o poder da história pessoal. Quando jovem, seu futuro é mais interessante que seu passado, porque você viveu pouco. Mas ao amadurecer, sua história se torna um de seus ativos mais valiosos. Você superou desafios, tomou decisões difíceis, sobreviveu a perdas, celebrou triunfos, acumulou uma sabedoria que só se obtém vivendo. Essa profundidade, essa complexidade que advém de ter navegado pela vida real, é fascinante para qualquer pessoa que possua a maturidade emocional para apreciá-la. Os homens jamais se esquecem da mulher que pôde lhes contar histórias que os transportaram, que os fizeram compreender perspectivas que nunca haviam considerado, que os inspiraram com sua resiliência e sua capacidade de reinventar-se. Contudo, para que sua história seja um ativo em vez de um fardo, você precisa tê-la processado. Precisa ter alcançado um lugar de paz com seu passado. Se você ainda é vítima do que lhe aconteceu há 10 anos, sua história se transforma em drama. Mas se você transformou suas experiências em sabedoria, sua história se torna inspiração. Os homens fogem do drama, mas se sentem atraídos pela sabedoria. Em qual categoria sua história pessoal se enquadra? Se você precisa trabalhar no processamento e na cura de seu passado para que ele se torne força em vez de ferida, essa é uma das melhores inversões que pode fazer em si mesma. Porque quando uma mulher curou sua história e pode compartilhá-la a partir de um lugar de fortaleza, ela se torna uma mentora, uma inspiração, alguém que outros admiram e respeitam. E essa admiração e respeito se transformam na base de um amor muito mais profundo do que a simples atração física. Não subestime o poder de sua narrativa. Para aprender a reescrever sua história com propósito, Intuição de Mulher tem os ensinamentos que você precisa. Agora, desejo abordar algo delicado, mas importante. O que fazer se você sente que já é tarde demais para aplicar esses princípios? Minha rainha, enquanto você tiver vida, possui a capacidade de transformá-la. Tenho testemunhado mulheres de 70 anos reinventarem completamente seus relacionamentos utilizando esses princípios. A idade não é uma limitação. É uma vantagem, pois com a idade vem a clareza de que o tempo é precioso e não pode ser desperdiçado em relacionamentos que não a honram. Essa urgência saudável lhe confere a coragem para realizar mudanças que talvez você adiasse quando pensava ter a vida inteira pela frente. Além disso, homens maduros estão cansados de jogos, de dramas, de complicações desnecessárias. Eles anseiam por uma companheira que saiba quem é e o que deseja. Quando você se torna essa mulher clara e decidida, você se torna incrivelmente atraente para o tipo de homem que realmente vale a pena. Não utilize sua idade como desculpa para se contentar com menos. Empregue-a como motivação para exigir exatamente o que merece, porque se não for agora, quando será? E agora algo que considero crucial. A diferença entre ser inesquecível pelas razões certas e ser inesquecível pelas razões erradas. Qualquer mulher pode ser inesquecível sendo dramática, conflituosa, manipuladora ou tóxica. Esses comportamentos definitivamente se gravam na memória, mas não da maneira que você almeja.
Ser inesquecível pelas razões corretas significa ser lembrada com carinho, com respeito, com admiração. Significa que, ao pensarem em você, eles sorriem. Significa que, ao falarem de você, o façam com reverência. Essa é a distinção entre ser a ex de quem falam mal e ser a mulher que nunca deveriam ter deixado ir. E essa diferença está completamente em suas mãos. Você pode optar por ser lembrada como a mulher que agregou beleza, alegria e crescimento à vida dele, ou como aquela que acrescentou complicações e dor. A escolha é sua, mas permita-me dizer-lhe algo. É muito mais satisfatório ser lembrada com amor do que com ressentimento. É muito mais poderoso saber que você deixou uma marca positiva na vida de alguém do que saber que deixou cicatrizes. As mulheres verdadeiramente magnéticas não precisam criar drama para serem lembradas. Sua simples presença autêntica é tão impactante que se grava naturalmente na memória daqueles que têm a fortuna de conhecê-las. E isso, minha rainha, é o que eu desejo para você. Não que seja uma história de horror que ele conta aos amigos, mas uma história de amor que ele guarda em segredo porque é preciosa demais para compartilhar. Agora, permita-me compartilhar algo que observei ser especificamente poderoso em relacionamentos maduros, a arte da conversa profunda. Os homens de nossa geração já tiveram conversas superficiais o suficiente para toda uma vida. Já falaram do tempo, do trabalho, dos filhos, dos problemas do carro milhões de vezes. Mas quando foi a última vez que alguém os fez refletir sobre seus sonhos mais profundos, sobre seus medos mais íntimos, sobre as questões existenciais que os mantêm acordados à noite? Os homens jamais se esquecem da mulher que foi suficientemente corajosa, inteligente e empática para ir além da superfície e realmente conhecer sua alma. E isso não significa transformar-se em sua terapeuta, mas sim ser uma companheira de exploração emocional e intelectual. A diferença reside na reciprocidade. Um terapeuta apenas ouve e analisa. Uma companheira também compartilha suas próprias profundezas. Quando duas pessoas se atrevem a se mostrar por completo, quando se permitem ser vulneráveis sem perder sua dignidade, cria-se uma intimidade quase impossível de esquecer. Para continuar desvendando a profundidade das conexões humanas, aprofunde-se nos ensinamentos de intuição de mulher. Contudo, para criar essa intimidade profunda, você precisa, antes de tudo, estar confortável com suas próprias profundezas. Precisa ter explorado seu próprio mundo interior o suficiente para ser capaz de guiar generosamente o dele. Quando foi a última vez que se fez perguntas profundas sobre sua própria vida, que explorou seus próprios medos, sonhos e contradições? Se você não consegue navegar em seu próprio mundo interior, não pode ser companheira de ninguém no dele. E aqui entra algo que me fascina: a conexão entre a autoexploração e o magnetismo pessoal. Uma mulher que se conhece profundamente, que fez as pazes com suas sombras, que pode falar de suas imperfeições sem autocompaixão e de sua força sem arrogância, irradia uma autenticidade absolutamente magnética. Porque a autenticidade é rara. A maioria das pessoas vive na superfície de si mesmas, interpretando papéis, cumprindo expectativas, evitando as perguntas difíceis. Mas quando surge alguém que fez o trabalho interno, que se conhece verdadeiramente, que pode ser genuína, sem necessidade de impressionar, ela se destaca como um farol na escuridão. Os homens podem esquecer rostos bonitos, mas jamais esquecem almas autênticas. Agora, desejo abordar algo especificamente relevante para as mulheres que são mães. O poder da feminilidade maternal transformada. Ser mãe desenvolve em nós capacidades extraordinárias: paciência, intuição, força emocional, capacidade de amar incondicionalmente, habilidade para gerenciar múltiplas responsabilidades. Contudo, muitas mulheres cometem o erro de permanecerem aprisionadas na identidade maternal quando seus filhos crescem e se esquecem de todas as outras facetas de sua feminilidade. Os homens jamais se esquecem da mulher que soube integrar sua sabedoria maternal com sua sensualidade feminina, sua fortaleza de mãe com sua vulnerabilidade de mulher. É uma combinação poderosa. A segurança de alguém que criou e cuidou da vida, combinada com a paixão de alguém que permanece conectada com sua essência feminina. Essa mulher que pode ser acolhedora e protetora quando a situação exige, mas também sedutora e brincalhona quando apropriado, é irresistível para qualquer homem maduro, pois representa a feminilidade completa. Aquela que pode cuidar e que pode ser cuidada, aquela que pode dar e que pode receber, aquela que pode ser forte e que pode ser suave. Mas para acessar essa feminilidade completa, muitas vezes você precisa reconectar-se com partes de si que foram postas em pausa quando os filhos eram pequenos.
Quando foi a última vez que se sentiu sedutora? Quando foi a última vez que flertou? Quando foi a última vez que se permitiu ser vulnerável de forma feminina, não apenas maternal? Essas facetas de sua personalidade não morreram quando você se tornou mãe. Elas simplesmente estão adormecidas, aguardando que você as desperte. E quando você as desperta, quando integra todas as dimensões de sua feminilidade, você se torna uma força da natureza. Os homens podem resistir a uma mãe que os trata como crianças, podem se entediar de uma amiga que apenas os acompanha, mas não conseguem esquecer uma mulher completa que pode ser tudo isso e mais, dependendo do que o momento exige. Agora, algo que considero fundamental: o poder da gratidão autêntica. Os homens, especialmente os de nossa geração, estão acostumados a que as mulheres reclamem de seus trabalhos, de seus corpos, de suas vidas, de si mesmos. Essa constante negatividade emocional os esgota e os deprime. Mas os homens jamais se esquecem da mulher que genuinamente conseguia ver e celebrar o bom na vida, que conseguia encontrar motivos de alegria mesmo em momentos difíceis. Não falo de positividade tóxica ou de fingir que tudo está bem quando não está. Falo dessa sabedoria madura que consegue sustentar tanto a luz quanto a sombra, mas que escolhe focar na luz sem negar a sombra. Essa mulher que pode dizer: sim, estou passando por um momento difícil, mas sou grata pelas lições que estou aprendendo. Sim, tenho desafios, mas também tenho muitas bênçãos. Essa perspectiva equilibrada, essa capacidade de manter a esperança sem perder o realismo, é profundamente atraente para qualquer pessoa madura. Porque todos queremos estar perto de pessoas que nos façam sentir que a vida vale a pena, que nos lembrem o bem que existe no mundo. Se sua presença o faz sentir mais otimista sobre a vida, se depois de estar com você ele se sente mais leve e esperançoso, você será viciante para ele. Mas se sua presença o drena, se sempre há algo de que se queixar ou algum drama para resolver, ele começará a evitá-la inconscientemente. A energia que você projeta determina o tipo de experiências que você atrai. Que tipo de energia você está projetando? Você é a mulher que ilumina o ambiente ao entrar ou a que o sombreia? Essa resposta determinará se você é inesquecível pelas razões corretas. Para cultivar uma energia que atrai o melhor, Intuição de Mulher te convida a um novo olhar sobre sua própria vibração. E aqui entra algo que me parece belíssimo: a conexão entre a gratidão pessoal e o magnetismo relacional. Quando você está genuinamente grata por sua própria vida, quando consegue enxergar a beleza em sua história, quando aprecia o crescimento que experimentou, você irradia uma satisfação interior que é absolutamente sedutora, porque todos desejamos estar próximos de pessoas que encontraram a paz em suas circunstâncias, que conseguiram criar felicidade de dentro para fora. Essa satisfação interior é o oposto da necessidade, é abundância emocional em estado puro, e quando um homem percebe que está com uma mulher que já está completa, que já está agradecida, que já está em paz consigo mesma, ele relaxa completamente. Já não precisa ser responsável por fazê-la feliz. Ele pode simplesmente desfrutar de sua companhia, e essa liberdade de ser ele mesmo sem pressão é viciante. Os homens jamais esquecem a mulher que os fez sentir que podiam relaxar completamente em sua presença. Agora, desejo abordar algo específico. Como lidar com os momentos difíceis de uma maneira que a torne inesquecível pelas razões certas. Todos os relacionamentos passam por crises. Todos temos momentos de dor, de confusão, de conflito. A diferença reside em como navegamos esses momentos. Os homens jamais esquecem a mulher que conseguiu manter sua dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis, que soube comunicar suas necessidades sem se tornar vítima, que conseguiu ser vulnerável sem ser manipuladora. É a diferença entre uma mulher que utiliza suas emoções como ferramentas de comunicação e uma que as emprega como armas de controle. Quando você está ferida, você ataca ou comunica. Quando está assustada, manipula ou pede apoio diretamente. Quando está zangada, castiga ou estabelece limites claros. A maneira como você lida com suas emoções mais intensas define quem você realmente é como pessoa e como parceira. Os homens podem esquecer os momentos belos, mas jamais se esquecem de como você os fez sentir durante os momentos difíceis. Se nesses momentos você os fez sentir respeitados, ouvidos, valorizados, mesmo em meio ao conflito, você será inesquecível pelas melhores razões. Mas se os fez sentir atacados, manipulados, castigados, você será inesquecível pelas piores razões. E a diferença reside em seu nível de maturidade emocional. Uma mulher emocionalmente madura pode estar ferida sem ser ferina, pode estar zangada sem ser destrutiva,
pode estar vulnerável sem ser manipuladora. Essa maturidade emocional é um dos ativos mais valiosos que você pode desenvolver, não apenas para seus relacionamentos românticos, mas para toda a sua vida. Para mais orientações sobre como fortalecer sua inteligência emocional, Intuição de Mulher é um farol de sabedoria para você. Agora, algo que me emociona muito: o poder da reinvenção consciente. Uma das vantagens da maturidade é que você já não está aprisionada na identidade que criou em sua juventude. Não precisa ser a mesma pessoa que era há 10, 20 ou 30 anos. Você pode escolher conscientemente quais aspectos de sua personalidade deseja manter, quais deseja desenvolver mais e quais deseja deixar ir. Os homens jamais se esquecem da mulher que teve a coragem de se reinventar, que ousou mudar, que se recusou a permanecer estagnada em versões limitadas de si mesma. Porque essa capacidade de transformação lhes mostra que você é uma mulher que assume responsabilidade ativa por sua vida, que não é vítima das circunstâncias, que possui poder real sobre seu destino. E isso é infinitamente mais atraente do que a beleza física, que se desvanece com o tempo. A capacidade de transformação é uma beleza que melhora com a idade. Em que aspectos de sua vida você precisa se reinventar? Que partes de sua personalidade você deseja desenvolver mais? Que limitações autoimpostas você está pronta para soltar? Essas perguntas são o início de uma transformação que não apenas a tornará inesquecível para ele, mas a fará apaixonar-se perdidamente por sua própria vida. E uma mulher apaixonada por sua própria vida é absolutamente irresistível. Quando essa relação é sólida, todas as outras se alinham naturalmente. Quando você se ama profundamente, atrai amor profundo. Quando se respeita completamente, atrai respeito completo. Quando se valoriza infinitamente, atrai valorização infinita. É uma lei universal que nunca falha. E agora que conhece esta lei, agora que compreende seu poder, agora que possui as ferramentas, o que fará com toda essa sabedoria? Como honrará a mulher magnética que vive dentro de você? De que maneira começará a viver como a rainha que sempre foi? As respostas estão dentro de você, meu amor, sempre estiveram. Só precisava que alguém a lembrasse de que tem permissão para brilhar. Essa permissão eu lhe dou, mas mais importante, você a concede a si mesma neste momento, para sempre, sem condições, sem desculpas, sem medo, porque você é você, e isso é mais que suficiente. É tudo, obrigada por me permitir ser parte de seu despertar, minha rainha, foi uma honra absoluta. E lembre-se, quando uma mulher recorda seu poder, o mundo inteiro se transforma, começando pelo homem que tem a fortuna de estar em sua vida. Mas se ele não consegue enxergar sua magnificência, se não consegue apreciar o presente que você é, então simplesmente não é digno de sua presença. E tudo bem, porque alguém mais o será. Alguém que reconheça de imediato que está diante de uma mulher extraordinária. Alguém que se sinta o homem mais afortunado do mundo por estar ao seu lado. Alguém que jamais a dê por garantida porque entende o privilégio que é conhecê-la. Esse homem existe, esse amor é possível, essa felicidade a está esperando. Você só precisa estar pronta para recebê-la. E agora, meu amor, você já está pronta? Conte-me nos comentários qual foi a revelação mais poderosa que você teve hoje. O que você vai mudar em sua vida a partir deste momento? Sua história pode inspirar milhares de mulheres que estão passando pelo mesmo que você. Se este vídeo transformou sua perspectiva, compartilhe-o com aquelas amigas que você sabe que precisam recordar seu próprio poder. Deixe sua curtida se deseja que eu continue trazendo esses segredos que revolucionarão sua vida amorosa, e para nunca perder o que há de mais recente em conteúdo que eleva e empodera, inscreva-se em Intuição de Mulher, porque toda semana trago ferramentas práticas para reconectar com seu magnetismo natural. Porque isso não se trata apenas de você, minha rainha, trata-se de todas nós, elevando-nos juntas, recordando-nos mutuamente nossa magnificência, criando uma nova geração de mulheres que jamais aceitam migalhas de amor. Cada vez que uma mulher recorda seu poder, ela dá permissão a outra para recordar o seu. Cada vez que uma mulher se respeita profundamente, ela mostra a outra que é possível. Cada vez que uma mulher escolhe seu bem-estar sobre o conforto dos outros, ela abre um caminho que outras podem seguir. Sua transformação não é apenas sua. É um presente que você dá ao mundo inteiro. Portanto, não subestime o poder de sua evolução pessoal, não minimize a importância de seu despertar. Não se desculpe por brilhar com toda a sua intensidade. O mundo precisa de sua luz, ele precisa de sua luz, mas mais importante, você precisa de sua própria luz.
E agora que você a acendeu completamente, jamais permita que ninguém a apague, porque você é valiosa demais, linda demais, poderosa demais para viver na sombra. É seu momento de brilhar, minha rainha. E quando o fizer, quando viver a partir de sua verdade mais profunda, quando honrar sua essência completamente, você se tornará a mulher que jamais se esquece não apenas para ele, mas para qualquer um que tenha a bênção de conhecê-la, incluindo você mesma. E isso, meu amor, é o mais belo de tudo, que finalmente você se apaixonará perdidamente pela mulher extraordinária que sempre foi. Te amo, minha rainha. Confie em seu poder, abrace sua magnificência e prepare-se para se surpreender com o quão inesquecível você realmente é. O mundo está esperando conhecer essa versão completa de você. Não os faça esperar mais. Já é seu momento, seu tempo, sua vez de brilhar, faça-o espetacularmente.